Eu tenho dito aqui no canal que existem muitas possibilidades para diversos assuntos e eu te incentivo que você veja outros canais, que você veja canais diferentes de mídias, seja revista, eletrônica, seja TV, rádio, mas que você tem que tomar muito cuidado, a lavagem cerebral ela é muito forte. Então agora, o assuntinho do dia ou da moda é de falar do passado. Falar do passado significa que eles querem sempre e tentam e vão continuar reescrevendo o passado. Existe uma frase bastante absurda que não faz o menor sentido, não deveria fazer o menor sentido, mas diante das metodologias de lavagem cerebral que esses caras ficam implantando na cabeça das pessoas, ela infelizmente faz um sentido. Eles ficam tentando prever o passado. Ou seja, é uma frase que significa que eles vão pegar do passado pontos de vista apenas que lhes interessam, ou vão deturpar o sentido das coisas a fim de que eles se utilizem de um fato que de repente ocorreu, é verdadeiro, porém com o viés e todo o ponto de vista que interessa para eles. Então imagine o seguinte, que você está numa guerra e você tem dois lados nessa guerra. Não é uma guerra de muitos países, é de dois lados. Pode ser de muitos países, mas que tem dois lados muito claros. Mas como acontece com Rússia e Ucrânia, que eu tenho dito aqui várias vezes, é uma guerra que está envolvendo dois grandes demônios. Para qual dos dois demônios você vai torcer? Eu, Rogério, para nenhum dos dois. A única lamentação e que eu rezo e torço é que o povo ucraniano não sofra e que saia dessa o mais rápido possível. Porque eu não estou torcendo nem para esse e nem para esse, porque os dois lados não prestam. Agora imagine o seguinte, uma guerra em que você sabe que um lado presta e o lado vencedor dessa guerra, depois de alguns anos, começa a passar como inimigo, porque esse lado da mentira, da distorção, controla rádios, TVs, jornais impressos, revistas, hoje controla blogs, canais de youtuber e por aí vai. E fica prevendo o passado. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Reinventando o passado, distorcendo a realidade, dizendo que A não era A, era B, era C, era D, menos A. E a única coisa que a história demonstra, comprovadamente por meio de revistas, jornais, livros, estudiosos da época, é de que esses caras aqui são o mal, são o demônio. A história tem provado isso. Mas agora, por esses dias, vem um cara aí com umas gravações querendo demonstrar que os militares aqui, que foram os vencedores dessa guerra ideológica, porque ficou mais no campo da ideologia, da subversão, esses terroristas aqui, eu nunca torço para que ninguém morra. Houve morte dos dois lados. Infelizmente, houve morte dos dois lados. Não dá para você torcer para que alguém morra, não é esse o caso. Mas, infelizmente, houve. E aí esses caras aqui pegam e começam a denigrir a imagem desses aqui. Era uma guerra, cara. Esses caras eram terroristas. Você acha que você vai para uma situação com um terrorista levando flores, que vai acontecer, que vai estar tudo certo, basta você pegar o cara, fazer uma investigaçãozinha lá, você vai conseguir provar que os caras são A, B ou C e vai tudo certo. Mas, Rogério, você concorda com os métodos lá do período de 1960 e pouco, em que os militares fizeram isso, aquilo? Não, não concordo. Não concordo, não quero que aconteça, não desejo que aconteça. Mas se não fossem aqueles caras, hoje você estaria comendo seu cachorrinho, seu gato, e olha lá o quê. Se é que ainda ia chegar até essa época, né? Já passaram muito tempo, muitos anos. E de repente agora esses aqui vêm querer plantar de santinho. E pode até ser o caso dos dois aqui serem o mal, tá? Só para fazer uma elucubração. Não torceria para nenhum dos dois. Mas esses caras nos livraram da chamada ditadura do proletariado, em que você ia se tornar um miserável igual os caras na Venezuela, igual os caras na Argentina estão se tornando, igual os caras em Cuba, Coreia do Norte. Então você tem uma certa gratidão com esses caras e ainda é possível ter gratidão por eles e dizer assim, cara, talvez tenha mesmo ocorrido vários abusos. Era uma guerra. Lá na Rússia, com a Ucrânia, já tem relatos de mulheres estupradas. Você concorda com isso? É claro que não.
os animais ali soltos acabam cometendo alguma barbaridade. Existe a ordem para aquilo acontecer? Eu acredito que não. Mas sempre tem um imbecil para fazer mais, ou fazer pior do que já está, né? Então não aceite essa narrativa mentirosa, distorcida, corrupta, de terroristas querendo se passar por anjinho. São bandidos. Poderia ser diferente? Claro que poderia. Como vou sempre reforçar aqui, não desejo que ocorra a morte de nenhum tipo, de nenhum lado. Mas agora, ficar resgatando gravações, ficar dizendo isso e aquilo, fica... Só que assim, graças a Deus, hoje existem canais, existem inúmeras maneiras de você dar o seu ponto de vista, pelo menos. É isso. Bom, tem que ficar atento, se possível, leia os livros que eu indiquei, se informe, caso contrário, você vai acreditar na história da carochinha dos caras lá. Fique assistindo certos canais como o Globo News, por exemplo, você vai virar comunista. Você vai, e você nem vai ficar sabendo. Você nem vai ficar sabendo. A lavagem cerebral é tão intensa que você nem vai se dar conta. Bom, enfim, é isso. Obrigado pela tua presença aqui no canal. Não esqueça de dar um curtir se você gostou. Se inscreva no canal, não esqueça. Clique no sininho para receber todas as notificações. Vamos aumentar a relevância e circulação de boas informações. Obrigado e até o próximo vídeo. Se você não leu esses livros ainda, George Orwell, 1984, o mesmo autor com Revolução dos Bichos. Se você não leu ainda Desinformação, do Mihai Pachepa, se você não leu ainda Bezmenov, Subversão e inúmeros outros livros que podem te ajudar, Estação Finlândia, por exemplo, eu estou sempre citando aqui, que podem te ajudar um pouco com relação à verdadeira história. Eu costumo dizer o seguinte, principalmente no Bezmenov e nesse outro que eu acabei citando aqui, que é a Sagração da Primavera, vai lá e tenta questionar as citações de autores que ele faz, questione, descubra se são verdadeiras ou não e questione os pontos de vista que ele apresenta. Quero ver se você conhece alguém que tem essa capacidade de questionar, duvidar do que a gente está dizendo aqui baseado nesses livros e depois ir lá questionar os livros. Essa galera aí não quer saber de estudar, essa galera aí que só quer saber de mentir e distorcer a realidade. E quando a gente apresenta com embasamento livros, provas de que eles estão dizendo coisas absurdas, eles atacam a gente como pessoa, porque eles não precisam ter argumento, basta te atacar, fazer futrica, dizer mentiras, distorcer realidade, distorcer fatos,